Graça e paz a todos os nossos queridos, amados irmãos, nossos amigos, todos vocês aí nas redes sociais. Nós estamos aqui pelo Instagram, também estamos pelo Face, né? Será direcionado também pelo Face essa palavra, trazendo nessa tarde de hoje para você que está aqui nos assistindo no nosso canal Remanescentes Ômega, certo? Grave esse canal aí, canal Remanescentes Ômega. Nós estamos também no Facebook, Remanescentes Ômega, e estamos também no YouTube, tá certo? Canal Remanescentes Ômega, sempre trazendo uma palavra profética, profecias bíblicas, levando essa verdade à frente. Então continue aí no nosso canal, você pode também depois comentar, você pode também dar a sua opinião, compartilhe, curta o nosso vídeo. Vocês que já estão entrando agora, tá certo? No nosso canal Remanescentes Ômega, né? Aqui é a Ale Oliveira, já entrou no nosso canal, Socorro Gomes, Luciano Lira, também já aqui entrou no nosso canal, Stephanie, também no nosso canal Remanescentes Ômega. Nós vamos trazer uma palavra profética, uma palavra agora dos tempos finais. Sempre eu estou trazendo essa palavra dos tempos finais, certo? Já nos nossos vídeos, você pode acompanhar pelo YouTube, no canal Remanescentes Ômega, que nós estamos trazendo vários tipos de vídeo, falando de profecia bíblica, né? Os tempos finais, falando do arrebatamento. Nós estamos falando também sobre a grande tribulação, nós estamos falando de alguns assuntos do livro do Apocalipse, como o milênio, mas falamos também sobre a volta do Senhor Jesus, está relacionado com tudo isso, Mateus 24, Mateus 25, tá certo? Nós falamos também lá do livro de Gênesis, a questão das duas descendências, genealogia, enfim, são alguns estudos que nós temos lá, estamos fazendo mais estudos, e era um projeto que eu já tinha antes, e agora estou dando continuidade aqui no projeto. Sou o irmão Sérgio Oliveira, e um abraço aí para todos vocês que já estão conosco aqui no canal Remanescentes Ômega, levando a verdade à frente. Esse canal que procura trazer a palavra profética. Vamos abrir nossas Bíblias, no livro de Gênesis capítulo 3, verso 15, certo? Nós vemos aí que o Senhor, apesar da entrada do pecado no mundo, né, a desobediência de Adão e Eva, o Senhor Deus, o Deus eterno, Deus Criador, ele proveu uma libertação, ele proveu um meio, ele proveu um escape para que nós, a humanidade, quando proliferasse, que Adão e Eva, depois da entrada do pecado, eles perderam aquele brilho, eles perderam o paraíso. Então, mas aí a palavra de Deus diz que do suor do teu rosto comerás o pão, sob dores de parto terás seus filhos, né? Foi o que sobreveio após a entrada do pecado, que um dia eles iam morrer, mas eles iam dar descendência aos seus filhos. E os filhos, né, a descendência ia dar continuidade até vir o prometido, né? Quem é esse prometido? A gente vai ver agora, dentro da profecia bíblica, o cuidado do Senhor, o cuidado de Deus por nós, de nos dar um prometido, ou seja, um Messias, né? Na palavra hebraica, um Mashiach, um Messias prometido aos povos, não só ao povo de Israel. Veio primeiro para o povo de Israel, mas a palavra de Deus diz, veio para os seus, mas os seus não receberam, né? Em outra palavra, lá em Isaías, ele diz que ele fez ciúmes, né? Fez ciúmes entre os povos. Por quê? Porque o povo de onde veio o Messias, de onde veio o enviado de Deus, não receberam, amaram mais as trevas do que a luz. Da mesma forma, às vezes, também é no mundo, né? Mas aí, a luz veio ao mundo para que encontrássemos salvação nela. Glória a Deus. Então, a verdade da palavra é que após a entrada do pecado, Deus proveu um meio, Deus proveu um escape para que a morte não alcançasse a todos. Mas Ele deu vida, e vida e abundância, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então vamos abrir aqui no livro de Gênesis 3,15, e você vai ver também que essa profecia ela vai decorrer por toda a Bíblia, através das descendências, né, do joio do trigo, do bode das ovelhas. Ela vai percorrer por toda a Bíblia e vai finalizar no último livro, que é o livro de Apocalipse, onde a última guerra final, a guerra do Armagedon, a última guerra final da volta de Jesus, no arrebatamento, no juízo final, e na última guerra do juízo final, é que se dará fim ao mal, né? Se dará fim ao pecado, se dará fim a toda a maldição e todo o mal que foi cometido após a entrada do pecado. Só aí, realmente, o mal ele vai ser erradicado totalmente do universo. E essa grande profecia ela começa aqui em Gênesis capítulo 3,15. Acompanhe comigo, você que já abriu a sua Bíblia, a palavra diz o seguinte, ó: porém inimizade
entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui, após a entrada do pecado, né, após Adão e Eva ter caído, ter comido do fruto proibido, né, e a entrada do pecado no mundo, a Bíblia diz que o Senhor lançou uma profecia de tempo, tá certo? Que se cumpriria através dos tempos, essa profecia. Ele diz, porém inimizade, ou seja, o que é inimizade? Inimizade é guerra, é contenda, é luta que haveria. Ele diz também, entre ti e a mulher. Para quem que ele estava se referindo aqui? Entre a serpente. Pois a serpente que foi usada por Satanás para poder enganar Eva e depois Adão, né? Fez Adão cair também, através do pecado, através que eles cometeram o pecado, o primeiro pecado. A Bíblia diz aqui, e a mulher, quem é a mulher? Quem é a mulher aqui na história? Quem é a mulher que Deus está se referindo? É claro que ele toma referência a Eva, mas a mulher aqui faz a referência da igreja, a igreja do Senhor, ou seja, o povo de Deus. O povo de Deus, em símbolo profético, é tomado como uma mulher. Tá certo? Toda vez que você vê a prefiguração de mulher, ele está se referindo à igreja. Por isso que nós a igreja, somos considerados a noiva do Cordeiro. Então, quando ele se refere à mulher, ele está se referindo, né, à igreja. Certo? Tomando com base a questão da descendência da Eva, mas falando da igreja. A Bíblia diz aqui, entre a tua descendência, a descendência da serpente, ou seja, por quê? Porque após a entrada do pecado, eles desobedeceram a Deus, né? E obedecer ao pecado, obedecer às suas concupiscências carnais. Então aí deu entrada para Satanás entrar no mundo, certo? Tirar o poderio que era de Adão e passar para o inimigo, né? Passar para Satanás devido à entrada do pecado. Por isso que ele diz, a tua descendência. E esse inimigo, a partir desse pecado, iria gerar uma descendência pecaminosa, uma descendência maligna, no meio da descendência boa, né? No meio da terra boa. E essas duas descendências iriam lutar entre si. Por isso que ele diz, iriam ter inimizade. Por quê? Porque as trevas não se encontram com a luz, tá certo? A Bíblia diz aqui, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então você vê que ele diz aqui que iria haver uma luta que no final ia culminar em ferir a cabeça da serpente. A cabeça da serpente foi pisada, foi ferida. Como? Lá na frente a gente vai ver a vitória de Jesus sobre a serpente. Mas mesmo assim, mesmo tendo a vitória de Jesus Cristo, nessa luta iria ser ferido o calcanhar do descendente da mulher. Tá certo? Através da morte de cruz, o Senhor Jesus iria sofrer, certo? E ele receber as chagas, né? Nas mãos, nos pés, ele receber as chagas, e essas chagas iria ser um sinal da redenção, né? Iria permanecer. Por isso que quando ele ressuscitou, ele mostrou as suas chagas, mostrou as suas mãos furadas para Tomé. Diz, Tomé, olha aqui agora, vê e crê, né? Mesmo vendo, né? Porque há pessoas que só creem quando vê. Então Tomé foi um que só acreditava se visse. Então Jesus Cristo mostrou para ele as chagas, né? Que simbolizado aqui na profecia como o ferimento do calcanhar, tá certo? E aqui depois ele discorre, né, de outras coisas a partir do verso 16, mas o que eu queria chamar a sua atenção é que essa luta das duas descendências, né, a luta das duas descendências, do bode das ovelhas, das ovelhas e dos bodes, tá certo? Ela perdura até o dia de hoje, né, no tempo do fim. Nós estamos vendo aí nos noticiários de jornais muitas calamidades, né? Acontecendo terremotos, acontecendo destruição, como essa explosão agora em Beirute, né? Tá certo? Então, já de muito tempo está acontecendo aí a pandemia, e assim vão acontecendo sinais, vão acontecendo coisas que falam do final dos tempos. Mas a palavra de Deus diz que ao se aproximar-se os finais dos tempos, tá certo? Ao se aproximar-se o final dos tempos, o que ia acontecer? Levantar as mãos para o céu, porque a nossa redenção está próxima. A palavra de Deus diz que está próxima a redenção do Senhor, certo? E essa redenção que está próxima, ela faz parte da salvação, do arrebatamento que o Senhor Jesus ele vem buscar a sua igreja. Então, esteja firme na presença do Senhor. Quanto mais vai acontecendo as coisas, quanto mais vai se aproximando os sinais, mais a gente tem que ficar... Eu sei que é difícil, às vezes você passa por luta, passa por batalha, como aconteceu aí nesse país,
Mas quanto mais vai acontecendo, mais o Senhor vai mostrando que Ele está voltando. E a nossa redenção é próxima. Ficar na fé, ficar firme. Sair da zona de conforto. O que é sair da zona de conforto? É aplicar a palavra, é aplicar a verdade. Tá certo? É levar o conhecimento às pessoas. É trazer uma palavra de conforto às pessoas. Por mais que estejamos passando pandemia, algum tipo de destruição, seja o que for, nós temos que ter a fé em Jesus para que essa palavra, essa verdade, ela esteja firme nos nossos corações. Sempre firme, sempre avante. O servo de Deus, o servo de Cristo, ele está sempre firme, sempre avante para dar o entendimento da verdade. Abrindo aqui também, abra a sua Bíblia também no mesmo livro de Gênesis, certo? Mesmo livro de Gênesis, a gente vai ver aqui o capítulo 25, certo? Gênesis, capítulo 25, fala da descendência de Abraão. Nós sabemos que Abraão, certo? Abraão, o pai da fé, Abraão, ele suscitou descendências. E uma das suas descendências da promessa era Isaac. Aqui no verso 19 fala: são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmão de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Verso 23 diz: respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro o ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Glória a Deus. Então, a gente vê nessa palavra que aqui nasce outra profecia, certo? Dentro daquela profecia de Gênesis 3,15. A gente vê aqui outra contenda acontecendo com esses gêmeos, né? Acontecendo com esses irmãos que estavam nascendo. A Bíblia diz que duas nações havia no ventre de Rebeca. Né? Dois povos nascidos de ti, a Bíblia diz, se dividirão. Ou seja, não ficarão juntos, eles se dividirão. Por quê? Pensamentos contrários, argumentos contrários, vontades contrárias, tudo isso faz divisão, né, entre duas pessoas. E a Bíblia diz mesmo que eles fossem irmãos, mas eles iam se dividir devido a essa profecia, tá certo? E nós sabemos aqui da história que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Que é o direito de primogenitura? Porque ele, nascendo primeiro, ele seria o mais velho. Então, ele, dentro do clã sacerdotal, ele que tomaria o lugar quando seu pai falecesse. Só que ele vendeu o seu direito de primogenitura. Por quê? Porque nós sabemos que de toda essa história, né, quando Jacó ele tramita a fazer um cozinhado, a Bíblia fala do cozinhado vermelho, tá certo? E ali comeu Esaú desse cozinhado vermelho, trocando o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, tá certo? Que era esse cozinhado. A Bíblia daí chamou ele de Edom, por isso que ele deu sucessão aos Edomitas, que mais na frente seriam um povo que não ia adorar o Deus vivo, mas se prostrariam à idolatria. Esses eram os Edomitas. A palavra de Deus diz aqui, certo? Que ao ele vender o seu direito de primogenitura, ele não tinha mais direito de ser, certo? Tomar conta da sua família, né? Tomar conta daquela sua família onde ele teria a primazia, onde ele teria a constância do entendimento herdada pelo pai dele de ser o sacerdote da sua casa. Então ali Jacó, certo, tomou o seu lugar dentro desse direito de primogenitura. E ali houve grande contenda entre os irmãos. Depois Esaú ficou querendo tomar satisfação com Jacó de ter perdido seu direito, né? Porque ele aceitou, depois não aceitou mais, né? Jacó passou por uma grande angústia, chamada angústia de Jacó, no final dos tempos. Eu até fiz um vídeo sobre isso, que é chamado, falando da grande tribulação, que fala a grande tribulação e a angústia de Jacó, certo? Que o povo de Deus também passará por uma angústia final, mas que no final o Senhor vai dar o livramento. Sempre ele está falando, não importa a luta que você está passando, a contenda, a batalha, mas no final seja fiel. Eu estou falando para você ser fiel a Deus,
dentro dos princípios, dentro da base bíblica, para que Deus te dê a vitória. Não importa o que você esteja passando na luta, contenda, mas seja fiel com o Senhor, que o Senhor, Ele te dará a vitória. Glória a Deus. Então ali, nós sabemos que depois, mais na frente, Esaú, que também é Edom, finalmente perdoa Jacó. E ali Jacó teve uma grande luta com o anjo de Deus, né? Ali naquele vale, teve uma grande luta, certo? Mas ali, Jacó foi vitorioso pela sua fé. A palavra de Deus diz que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Naquele tempo, o povo era chamado de o povo hebreu, tá certo? O povo era chamado de o povo hebreu, certo? Vindo do ancestral chamado Eber, né? Lá do patriarca Eber. Desde o tempo de Adão, descendência de Noé com seus 3 filhos, Cã, Sem, Jafé, certo? Mas aí depois Deus muda o nome, agora o teu nome não será mais Jacó, mas o teu nome será Israel. E assim nasce o nome de Israel, do povo de Israel, os israelitas, cumprindo a sua promessa que Deus tinha dito para Abraão, do filho da promessa, que era Isaac. Abraão também teve o seu filho, Ismael, deu descendência a outros povos, né? Isaac teve os seus filhos, né? Que é Jacó é Esaú, certo? Que Esaú se transformou em Edom, o nome dele, e Jacó se transformou em Israel, e assim por diante. Da mesma forma eu digo para você, Deus tem um novo nome para nós. Quando Ele vier na sua regeneração, nos salvar, Ele também tem um novo nome, né? Não importa qual o teu nome. Nós estamos vendo aqui várias pessoas aqui nessa live. Temos a nossa amiga Silva, temos aqui a Kaira, né? Temos aqui a nossa amiga Beth, temos aqui a minha amada que está também na live, minha amada Maria, né? E tá dizendo aqui que está falhando um pouco a internet, né? Falhando um pouco a internet, mas tá sendo gravado aqui, porque a internet deve estar dando alguma falha. Nosso amigo Roberto também entrou aqui, tá certo? E assim sucessivamente, né? É importante que nós estejamos, que eu digo para vocês, seja fiel a Deus nos princípios, seja fiel a Deus na verdade, seja fiel a Deus no amor, e o Senhor, Ele te recompensará, o Senhor, Ele te dará o galardão. A Bíblia diz lá no Apocalipse, vamos agora abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, né? Para terminar aqui nossa live, nesse breve estudo, certo? Apocalipse capítulo 19, que fala, Apocalipse capítulo 19, tá certo? Que ele fala aqui também dessa perseguição que existiria entre o povo de Deus, né? Essa grande perseguição, essa luta, essa contenda que existiria entre o povo de Deus, mas que no final Deus ia dar o escape, tá certo? Deus ia dar o escape para o seu povo. Apocalipse aqui, abra no último livro da Bíblia, que fala do livro de Apocalipse, tá certo? Aliás, Apocalipse capítulo 12, tá certo? Apocalipse capítulo 12, último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 13, tá certo? Que o dragão persegue a mulher. Então nós sabemos que a simbologia do dragão é a simbologia da serpente, tá certo? E o dragão, ela persegue a mulher. O dragão, ela persegue a mulher. Quem é a mulher? A igreja verdadeira, que desde o tempo de Adão e Eva é perseguida, tá certo? Mas aí a gente vai ver aqui que o Senhor, ele dá o escape à sua igreja, tá certo? Vamos ver aqui Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 13, tá certo? 12, a partir do verso 13. Glória a Deus. Então você que está aí pode participar com a gente através dessa palavra. Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 13, nos diz: leia aí comigo. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz a um filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então você vê aí que Deus,
em sua presciência, em sua soberania, protege o seu povo em meio à guerra, em meio à luta, certo? Foi assim desde o começo dos tempos e sempre será. Deus protege o seu povo. Agora, para que ele proteja, para poder você ativar a chave da proteção, é necessário que você esteja cumprindo, sendo fiel ao Senhor perante os princípios, perante a palavra, procurando dar o seu melhor. Muitas vezes a gente se acha indigno, muitas vezes a gente se acha que não está pronto, mas a palavra de Deus nos diz que você deve dar o seu melhor, você cumprir o ID da palavra de Deus. Assim você vai se fortalecer, ajudar outras pessoas também e se fortalecer na presença do Senhor. A Bíblia diz que o dragão ele perseguiu a mulher, a igreja verdadeira, perseguiu o seu filho. Nós localizamos isso na história quando é perseguido o menino Jesus, apenas com 2 anos, perseguido, e eles queriam matar o menino Jesus. Então ali o dragão já lançou as suas redes contra o próprio Senhor Jesus quando ele ainda era criança, tá certo? Da mesma forma ele persegue a igreja, perseguiu o Senhor Jesus. Da mesma forma ele persegue Jesus, persegue a igreja, e Deus vai dar o escape. A Bíblia diz, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. Então aquela mulher foi dada a libertação. Ela fugiu para outros lugares mais distantes. Então a serpente arranjou da sua boca atrás da mulher, né? E ali demorou 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo. Então 3 anos e meio em profecia bíblica, né? Então foi o ministério do Senhor Jesus Cristo. O menino cresceu aos 12 anos. O menino já estava debatendo com os rabis, os senhores da lei. E ali o Senhor Jesus, quando foi batizado, começou o seu ministério de 3 anos e meio. E também aqui é relacionado um tempo onde Deus foi protegido durante a sua infância, durante a sua adolescência, durante a sua mocidade, até chegar à idade adulta para cumprir o seu ministério terrestre de 3 anos e meio. Tá certo? A palavra de Deus aqui nos diz que irou-se o dragão contra a mulher, como ele não conseguiu destruir ao Messias enviado, ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz aqui no verso 17, irou-se o dragão. Então Satanás irou-se contra a mulher, contra a igreja verdadeira. E foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Então a descendência, aquela mesma descendência de Gênesis 3,15, tá certo? Que pisaria na cabeça da serpente, que pisou na cabeça da serpente por meio de Jesus Cristo. Como o dragão não conseguiu derrotar Jesus, agora ele está perseguindo o restante da sua descendência, como diz lá no livro de Gênesis 3,15. É maravilhoso, né? Você vê uma profecia se cumprindo dessa forma. Uma profecia falada lá no começo dos tempos, há 4.000 anos atrás, e se cumprindo aqui no futuro, no livro de Apocalipse. A Bíblia diz que quem são esses descendentes? Quem é o descendente da mulher que o descendente da serpente persegue? É contra. Quem são esses descendentes da mulher da igreja verdadeira? São os que guardam os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, e tem o testemunho de Jesus Cristo, né? Ou seja, o espírito profético, porque o profetizar é maior, tá certo? O espírito de profecia. Por isso que estamos aqui profetizando. Por isso que eu profetizo aqui na sua vida. Você, como igreja verdadeira, você que está aqui nesse canal, você é uma igreja verdadeira. Você é um escolhido de Deus. E você é um que vai estar dentro do mar de vidro, dentro daqueles que vão ser salvos, no grande mar de vidro, descrito na palavra de Deus, onde todos os povos que foram salvos estarão presentes. A palavra de Deus diz aqui que o dragão se pôs em pé no meio dos povos, na areia do mar, mas Deus te protege. Lá em Daniel capítulo 12, é dito que se levanta Miguel, grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Glória a Deus. Então isso é muito importante. Isso é uma palavra genuína, verdadeira, a dizer que não importa os tempos que nós estamos passando, não importa a crise, não importa o que estejamos passando, o Pai Deus diz, fica fiel, meu filho, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui no Apocalipse capítulo 3, falando da igreja de Laodiceia, que é a última igreja, né, relacionada nas 7 igrejas, que a nossa igreja hoje é relacionada com a igreja de Laodiceia, fala aqui, Apocalipse capítulo 3, verso 21. Aliás, verso 19, ele diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A palavra de Deus diz, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ao vencedor, ele dará o direito também, glória a Deus, de se assentar no seu trono. Da mesma forma que o Senhor Jesus, ele assentou-se no seu trono, da mesma forma,
Ele te dará a condição de você se assentar no seu trono também. Glória a Deus. Então que essa palavra maravilhosa chegue ao seu coração. Compartilhe, reparta essa mensagem. Diga para a pessoa, você é um filho de Deus, você tem direito também a sentar no trono, porque essa conquista foi foi comprada pelo Senhor Jesus Cristo. Não sem sangue, mas com muito sacrifício, o sacrifício do Cordeiro verdadeiro, que é Jesus Cristo. Ele nos proporcionou a estarmos nesse ambiente de glória, ele nos proporcionou a estarmos dentro dessa verdade da palavra. Então você que é descendente da mulher, da igreja verdadeira, cumpra a palavra, seja fiel, guarde os princípios da palavra de Deus, pregue para as pessoas, pregue a verdade, pregue a palavra, viva essa verdade na sua vida e no seu coração, viva a vida abundante que Deus está te oferecendo, independente de luta, de batalha, porque a Bíblia diz, quem nos separará do amor do Pai? Será espada, será prisão, será morte, será perseguição? A Bíblia diz, ninguém nos separará do amor do Pai, que está no seu Filho Santo, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Glória a Deus. Deus te abençoe ricamente. Você que estava aqui ouvindo essa palavra, compartilhe, guarde essa palavra no seu coração e saiba, nós somos a descendência da igreja verdadeira, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Glória a Deus. Canal Remanescentes Ômega. Até o nosso próximo estudo, nossa próxima live na palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. A todos vocês que já estavam aqui no nosso canal, saudações, graça e paz a todos. No nosso canal do Instagram, no Face, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.